Oi, amiguinhos! Já curte o vídeo e se inscreve no canal para mais historinhas. Era uma vez, em uma fazenda distante, um boi muito especial chamado Beto. Beto não era um boi comum. Ele tinha algo bem estranho para um boi. Ele tinha medo de crianças. Enquanto todos os outros animais adoravam brincar e correr com os meninos e meninas, Beto ficava bem longe, se escondendo atrás de árvores ou correndo para o outro lado do campo, assim que ouvia uma risada de criança. Mas o que fazia Beto ter tanto medo das crianças? Bem, ele tinha uma grande imaginação. E sempre que via uma criança se aproximando, ele pensava que elas iriam fazer algo muito assustador, como dar-lhe banho, fazer cócegas nas suas orelhas grandes ou até vestir chapéus estranhos nele. Ai, 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 Beto resmungava para si mesmo. Será que vão me vestir de palhaço de novo? Eu não gosto nada disso. O que Beto não sabia é que as crianças adoravam brincar de fazendeiros. E o Beto era o boi mais querido da fazenda. Elas adoravam dar-lhe petiscos gostosos, fazer carinho na sua pele macia e até brincar de esconde-esconde com ele. Certa tarde, quando Beto estava passeando perto do riacho, ele ouviu risadinhas se aproximando. Ele gelou. Era o som das crianças. Será que elas estão vindo me pegar? Pensou ele. E saiu correndo com medo, tropeçando nas pedras e quase caindo na lama. Mas, para sua surpresa, as crianças estavam apenas brincando perto da árvore. Elas estavam rindo e se divertindo, correndo de um lado para o outro, mas nunca chegaram perto de Beto. Elas estavam jogando um jogo chamado O Boi Está Muito Ocupado. E, na verdade, elas adoravam observar o boi de longe. Uma das crianças, chamada Maria, notou que o Beto estava olhando com os olhos bem grandes de longe. E ela teve uma ideia. Ela se aproximou lentamente, sem fazer barulho, e disse: "Oi, Beto, você tem medo de nós? Não queremos fazer nada de ruim, só brincar com você", disse Maria, com um sorriso bem largo. Beto olhou para ela com os olhos arregalados. Ele nunca tinha ouvido uma criança falar assim. Maria continuou: "Se você não quiser brincar de esconde-esconde, a gente pode só te dar petiscos gostosos e te fazer companhia." Beto, curioso e um pouco mais calmo, resolveu dar uma chance à ideia de Maria. Ele se aproximou lentamente e, para sua surpresa, as crianças começaram a lhe dar as coisas que ele mais amava: cenouras fresquinhas e folhas crocantes. E o melhor de tudo, ninguém tentou colocar chapéu nele. Logo, Beto estava se divertindo. Ele se deixou acariciar na testa e, ao invés de medo, ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes: carinho. A partir daquele dia, Beto não teve mais medo das crianças. Ele descobriu que elas eram amigáveis e adoravam passar tempo com ele. E o melhor, as brincadeiras eram super divertidas. Ele até aprendeu a brincar de esconde-esconde com elas, se escondendo atrás das árvores e deixando todos os outros animais da fazenda rirem com as suas trapalhadas. E claro, Beto nunca mais se preocupou com chapéus de palhaço, porque ele sabia que as crianças sempre tinham algo doce e divertido para compartilhar com ele. Era uma vez um ratinho chamado Nino, que morava em uma pequena casinha no campo. Um dia, Nino decidiu que queria aprender a cozinhar para impressionar seus amigos durante o jantar de domingo. Ele colocou um avental que era grande demais para seu corpinho e foi para a cozinha cheio de entusiasmo. Nino começou a procurar ingredientes e decidiu que faria uma sopa deliciosa. Pegou uma cebola, uma cenoura, algumas ervilhas, um tomate e um pedaço de queijo. Como ele era muito pequeno, subir no balcão foi uma aventura e tanto, mas ele não desistiu. Assim que começou a cortar a cenoura com uma pequena faca, ela escapuliu e rolou pelo chão, levando Nino a perseguir a danadinha por toda a cozinha. A mesma coisa aconteceu com a cebola, que ao cair no chão, fez Nino derramar algumas lágrimas. Quando finalmente conseguiu pegar todos os ingredientes de volta, Nino os colocou na panela com um pouco de água. Mas, na hora de acender o fogão, ele acabou derramando quase um pote inteiro de sal dentro da sopa. Ao perceber o erro, Nino ficou desesperado, mas rápido pensou em como poderia consertar a situação. Ele decidiu adicionar queijo ralado, já que era seu ingrediente favorito, e misturou tudo vigorosamente.
Enquanto a sopa cozinhava, o aroma começou a se espalhar pela casa. E não demorou muito para os amigos de Nino, uma família de sapos, virem ver o que era esse cheiro delicioso. Quando Nino finalmente serviu o jantar, ele estava nervoso e com receio de que a sopa estivesse muito salgada. No entanto, para sua surpresa e dos amigos, a sopa estava deliciosa. O queijo havia dado um sabor especial e todos comeram felizes e elogiando o ratinho cozinheiro. Nino, você tem um talento incrível! Disseram seus amigos. A partir daquele dia, Nino ficou conhecido como o melhor cozinheiro da floresta e sempre preparava refeições inovadoras, surpreendendo a todos a cada jantar. Assim, ele aprendeu que, mesmo em meio a alguns erros, coisas boas podem surgir quando há dedicação e criatividade. Era uma vez, em uma floresta cheia de árvores altas e riachos cristalinos, uma raposa chamada Lia. Ela era esperta, muito rápida e tinha um talento especial para contar histórias. Mas Lia tinha um grande defeito. Adorava inventar mentiras para chamar atenção. Sempre que seus amigos perguntavam algo, ela fazia questão de criar histórias fantásticas, cheias de exageros. No começo, os animais achavam divertido, mas, com o tempo, começaram a desconfiar de tudo o que ela dizia. Certo dia, Lia contou aos animais que havia encontrado um tesouro escondido perto da grande pedra da floresta. Disse que o baú estava cheio de moedas de ouro e joias brilhantes. Todos os animais ficaram empolgados e correram para o local indicado, mas, ao chegar lá, não havia nada além de folhas secas e galhos quebrados. Lia riu e disse que tudo era apenas uma brincadeira. Os animais ficaram decepcionados e começaram a se afastar dela. Na semana seguinte, Lia decidiu inventar mais uma história, dessa vez dizendo que uma grande águia dourada estava sobrevoando a floresta e que ela tinha visto as penas brilhando como ouro. Os animais, ainda curiosos, correram para o lugar onde a raposa disse ter visto a águia, mas novamente nada encontraram. Ao perceberem que tinham sido enganados outra vez, muitos deles prometeram não acreditar mais em Lia, mesmo que ela estivesse falando a verdade. Isso deixou a raposa frustrada, mas ela não se deu conta do mal que suas mentiras estavam causando. Algum tempo depois, Lia se viu em uma situação séria. Enquanto caminhava pela floresta, ouviu um barulho estranho e descobriu que um filhote de coelho havia caído em um buraco profundo. Ele chorava de medo e Lia tentou pedir ajuda aos outros animais. Correu até a clareira e chamou seus amigos, mas ninguém acreditou nela. É só mais uma história boba, disseram. Lia percebeu naquele momento o peso de suas mentiras. Por causa de sua falta de honestidade, ninguém confiava em suas palavras, mesmo quando era algo importante. Sem desistir, Lia resolveu salvar o filhote sozinha. Usando cipós e galhos, conseguiu puxar Lu para fora do buraco. O filhote agradeceu e Lia o levou de volta para sua família. Quando os outros animais ficaram sabendo da história, começaram a perceber que Lia estava tentando mudar. Aos poucos, ela foi reconquistando a confiança de seus amigos. Lia percebeu que ser honesta era muito mais valioso do que inventar histórias para impressionar. Na Floresta Encantada vivia Teco, um esquilo carismático, engraçado e um pouco atrapalhado. Ele era conhecido por suas ideias mirabolantes que quase sempre acabavam em confusão. Um dia, enquanto pulava de galho em galho tentando carregar nozes e cantar ao mesmo tempo, Teco escorregou e derrubou todas as nozes em cima do guaxinim Tito. Teco, presta atenção! Gritou Tito, tentando se livrar das nozes que caíram em sua cabeça. Foi mal, Tito, respondeu Teco, rindo sem graça. Mas, enquanto Teco recolhia as nozes espalhadas, Tito percebeu algo estranho. Minhas nozes sumiram. Eu as deixei bem aqui ontem, disse Tito, apontando para seu esconderijo vazio. Teco, que adorava criar confusão, viu ali uma oportunidade de se divertir. Ele colocou um lenço na cabeça, pegou um graveto e disse: Tito, deixe comigo. Teco, o maior detetive da floresta, vai resolver este caso. Tito olhou desconfiado, mas, sem escolha, decidiu dar uma chance ao esquilo atrapalhado. Teco começou a investigação. Ele olhava para o chão, cheirava folhas e até falava com as formigas, embora nenhuma delas respondesse. A
Haha, aqui está uma pista, disse Teco, apontando para algumas cascas de nozes espalhadas no chão. Ele seguiu a trilha de cascas, mas se distraiu com um esquilo menor que carregava uma noz enorme. Teco achou que fosse o culpado. Peguei você no flagra, gritou ele, correndo atrás do esquilo. Mas, ao tropeçar em uma raiz, Teco caiu de cara no chão e descobriu que o esquilo menor era apenas Zeca, que carregava sua própria noz. Teco, o que você está fazendo? Perguntou Zeca, confuso. Ainda determinado a resolver o mistério, Teco decidiu seguir outra pista, marcas de arranhões na terra que levavam até um túnel escondido. Tito, que acompanhava Teco com curiosidade, começou a achar que, por acidente, Teco talvez estivesse no caminho certo. Vamos, Tito, o mistério está quase resolvido, disse Teco, fingindo confiança enquanto arrastava Tito para o túnel. No final do túnel, eles encontraram uma clareira com uma pilha de nozes escondida ao pé de uma árvore. E quem estava lá? Filó, a esquilinha tímida, tentando esconder o máximo de nozes que conseguia. Filó, o que está fazendo? Perguntou Tito. Filó olhou para eles, assustada, e confessou. Eu fiquei com medo de não conseguir guardar nozes suficientes para o inverno. Então, comecei a pegar um pouquinho de cada um. Teco, tentando parecer sério, disse: Filó, isso não foi certo, mas eu entendo. Só que na floresta trabalhamos juntos. Se você precisar de ajuda, pode contar com a gente. Filó devolveu as nozes, e Teco teve a ideia de organizar uma colheita comunitária. Todos os animais ajudaram Filó a juntar suas nozes de forma honesta. E no final, Teco foi aplaudido por sua grande investigação, mesmo tendo tropeçado e se atrapalhado em boa parte do caminho. Era uma vez, em uma floresta distante, um panda chamado Luke. Luke era muito curioso e amava explorar novos lugares. Um dia, enquanto passeava pela floresta, Luke ouviu uma conversa entre dois passarinhos sobre uma ilha misteriosa chamada a Ilha do Bambu Mágico. Diziam que essa ilha tinha o bambu mais saboroso e especial do mundo inteiro. Luke ficou imediatamente interessado e decidiu que precisava encontrar essa ilha de qualquer jeito. Ele se aproximou dos passarinhos e perguntou onde poderia encontrar a ilha. Os passarinhos, que eram bem gentis, explicaram que a ilha estava além do grande lago espelhado e que apenas os animais mais corajosos haviam conseguido chegar até lá. Determinado a seguir a aventura, Luke começou sua jornada. Passou por rios caudalosos, escalou colinas íngremes e enfrentou tempestades de vento, mas nada o desanimava. Finalmente, ele chegou às margens do grande lago espelhado, onde conheceu uma tartaruga muito sábia. A tartaruga, chamada Dona Mia, disse a ele: para chegar à Ilha do Bambu Mágico, você precisa atravessar o lago, mas cuidado, pois a única ponte é invisível e aparece apenas para aqueles que acreditam no impossível. Luke olhou para o lago, que brilhava como um espelho sob o sol, e decidiu que ele acreditaria. Com cada passo, Luke concentrava-se em seu desejo sincero de encontrar a ilha. E, como mágica, uma ponte se revelou à sua frente. Com passos cuidadosos, tomou coragem e atravessou o lago. Uma vez do outro lado, Luke viu a ilha coberta de bambus enormes e dourados. Era mais bonito do que ele havia imaginado. Ao morder o primeiro bambu, sentiu um sabor doce e revigorante. Luke soube que sua aventura havia valido a pena. Ele passou muitos dias explorando a ilha e aproveitando o banquete de bambu especial. Mais tarde, Luke voltou para sua floresta, carregando algumas mudas de bambu mágico para compartilhar com seus amigos. Assim, graças à sua coragem e determinação, Luke não só descobriu um lugar mágico, mas também trouxe alegria para toda a sua floresta. E quem sabe, talvez um dia ele tenha outra maravilhosa aventura à espreita além do horizonte. Era uma vez, numa fazenda cheia de vida, uma mamãe pata que esperava ansiosa pelo nascimento de seus filhotinhos. Perto do lago, ela observava seus ovos com muito cuidado, até que um dia começaram a rachar.
Um a um, os ovos foram se abrindo. De dentro deles saíram patinhos fofinhos e amarelinhos, que piavam felizes ao lado da mamãe. Mas um dos ovos era diferente, maior que os outros. Ele demorou mais para rachar, e quando finalmente abriu, dele saiu um patinho muito estranho. Ele era maior que os irmãos, suas penas eram cinzas, e ele parecia bem desajeitado. Os outros animais da fazenda logo começaram a cochichar. "Que patinho engraçado", dizia a galinha. "Ele não parece um pato de verdade", riu o Patoca. Até os próprios irmãos do patinho começaram a rir dele e a chamá-lo de patinho feio. Ele se sentia muito triste, porque só queria ser como os outros, mas ninguém queria brincar com ele. Todos o evitavam. Ele pensava: "Por que sou tão diferente? Será que não há um lugar para mim neste mundo?" Então, numa noite estrelada, o patinho feio tomou uma decisão. Ele iria embora da fazenda para tentar encontrar um lugar onde fosse aceito. Ele caminhou por campos e florestas e logo encontrou uma galinha. "Oi, posso ficar aqui com você?" perguntou ele. Mas a galinha respondeu: "Você não tem bico afiado como o meu. Não pode ficar aqui." Mais adiante, ele encontrou uma vaca. "O que você está fazendo por aqui?" perguntou a vaca. "Gostaria de ficar aqui com você", respondeu o patinho. Mas a vaca disse: "Você não tem manchas como as minhas. Vá embora." Por onde passava, o patinho feio ouvia sempre a mesma coisa: "Você é diferente. Não pode ficar aqui." O tempo foi passando e o inverno chegou. O frio era tão forte que o patinho feio precisou se esconder para não congelar. Ele encontrou abrigo perto de um lago congelado e ficou ali, sozinho, com fome e frio, olhando para o céu. Ele via pássaros grandes e bonitos voando juntos e pensava: "Como eu gostaria de ser como eles e ter amigos para voar ao meu lado." Depois de meses difíceis, a primavera finalmente chegou. O lago descongelou, o sol brilhou de novo e o patinho feio resolveu sair de seu abrigo. Ele caminhou até um grande lago e, para sua surpresa, viu um grupo de aves majestosas e brancas nadando. Elas tinham pescoços longos, penas brilhantes e pareciam tão elegantes. O patinho feio nunca tinha visto nada tão bonito. Ele pensou: "Nunca me deixarão ficar com elas. Sou tão feio." Com vergonha, ele abaixou a cabeça e olhou para seu reflexo na água. Foi então que ele levou um susto. Ele não era mais cinza e desajeitado. Suas penas eram brancas e brilhantes, e ele tinha se tornado um cisne. O patinho feio nunca foi feio. Ele era um cisne o tempo todo, mas não sabia disso. Enquanto ele nadava no lago com os outros cisnes, uma borboleta pousou em sua asa e disse: "Às vezes, as coisas mais bonitas do mundo levam tempo para aparecer. Você precisou passar por tudo isso para descobrir quem realmente é." O patinho feio sorriu, entendendo que as dificuldades o ajudaram a ser mais forte e confiante. Agora, ele finalmente entendia por que era diferente. Ele não era estranho, só precisava de tempo para crescer e mostrar quem realmente era. Os outros cisnes o aceitaram de braços abertos, e ele voou feliz com eles pelo céu azul. E assim, o patinho feio descobriu que ser diferente era algo especial e que sempre há um lugar para todos neste mundo. Ele nunca mais se sentiu sozinho e sua nova vida foi cheia de alegria e amor. Era uma vez, em um campo florido e colorido, uma abelhinha chamada Bibi. Ela era curiosa e adorava explorar os cantos do mundo ao seu redor. Todos os dias, ela voava de flor em flor, coletando néctar para fazer o mel, seu trabalho muito importante. Mas um dia, algo diferente aconteceu. Bibi olhou para o céu e viu uma nuvem escura que se aproximava. "Ah, não! Uma tempestade!" pensou Bibi e rapidamente voou para a colmeia para se proteger. Dentro da colmeia, as abelhas estavam todas nervosas. Bibi ficou preocupada e pensou: "E se o mel das flores se perder? E se as flores não puderem mais ser polinizadas?" Decidida a fazer algo, Bibi pediu permissão para sair e ajudar. A rainha
rainha abelha, que estava muito ocupada, deu a Bibi um conselho importante. Lembre-se, querida Bibi, sempre que você tiver um problema, compartilhe com os outros. Juntos, podemos encontrar a melhor solução. Bibi voou para o campo com o coração cheio de coragem. Quando chegou lá, percebeu que muitas flores estavam começando a fechar suas pétalas devido à chuva que estava caindo. Então, ela teve uma ideia brilhante. E se eu pedir ajuda aos outros animais da floresta? Ela voou até a borboleta, que usava suas asas grandes para ajudar a espalhar o pólen. Juntas, elas visitaram a formiga, que com seu trabalho constante sabia exatamente onde as flores eram mais fortes. Depois, Bibi pediu ajuda ao grilo, que cantava alegremente, distraindo as nuvens e fazendo com que a tempestade fosse embora mais rápido. Juntos, todos conseguiram proteger as flores da tempestade. Bibi percebeu que, quando se trabalha em equipe, as coisas ficam muito mais fáceis. Ela voltou para a colmeia cheia de alegria e contou à rainha sobre sua aventura. Eu aprendi algo muito importante, disse Bibi, com um sorriso brilhante. Quando nos unimos e ajudamos uns aos outros, podemos superar qualquer desafio. A rainha abelha sorriu e respondeu: Isso mesmo, minha querida. A união é o segredo para um mundo melhor. A partir daquele dia, Bibi nunca mais teve medo de problemas, pois sabia que, com a ajuda de seus amigos, sempre seria possível encontrar soluções. E as abelhas continuaram a trabalhar juntas, criando o mel mais doce de todos, espalhando alegria e amor por todo o campo.